data, existe uma hora, existe um momento específico para você e Ele ter um encontro bem especial. Às vezes se canta muito esse hino da harpa. As pessoas costumam querer muito cantar em velórios, porque é aquele momento em que está se despedindo do corpo, e acredita-se, e eu não tem nada de errado nisso, tá? Estou falando porque é muito usado nesse ponto, mas eu acredito que essa canção ela se encaixa muito quando você quer se encontrar com o Rei, quando você quer se encontrar com o Pai, quando você quer ter aquele momento. Então você começa a declarar aos céus: o Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. Eu entendo quando diz assim, Ele vem me buscar, é para que eu tenha momentos de arrebatamento com Ele, para que eu viva experiências do céu, e para que essas experiências que eu viva no céu, na presença, no mundo espiritual, consiga liberar pelo menos parte dela nesse plano que nós estamos vivendo. Chegou o tempo, igreja, de começarmos a liberar na terra aquilo que nós estamos ouvindo, aquilo que nós estamos vendo, aquilo que nós estamos sentindo nos céus. Talvez você esteja dizendo: pastor, eu nunca vivi isso. Mas eu digo para você, em nome de Jesus, você vai viver experiências nesses dias que vai atrair os céus literalmente. Você não vai ser mais o mesmo, você não vai ser mais a mesma. Entenda isso. A partir do momento que você diz: ó, eu quero ter experiências com você, você deixa de ser uma pessoa natural, você passa a ser uma pessoa sobrenatural. Então, para o mundo vai olhar para você e vai dizer: esse cara é louco, como é que ele está fazendo isso? Mas é porque eu estou fazendo aquilo que eu estou vendo meu Pai fazer nos céus. Eu começo a fazer aqui na terra e começa a se estabelecer. É tempo de você começar a chamar as coisas do céu. É tempo de você começar a entender o propósito que Deus tem para a tua vida. Sabe o que tem acontecido muito nesse tempo? Às vezes nós não estamos vivendo aquilo que Deus tem para nós, porque nós não sabemos o propósito que Ele tem para nós. E se eu fosse colocar um nome nessa palavra de hoje, eu poderia colocar como Escola da Fé, ou Propósito Eterno, uma porção de revelação. Mas o que o Espírito tem me dito nesse tempo é: precisamos viver o propósito que Ele tem. E a partir de agora, desde já, você comece a perguntar ao Espírito Santo. Entenda algo, você tem que perguntar ao Espírito Santo. E se você não entender aquilo que Ele tem para você, mas se você tiver pelo menos um reflexo, algo muito embaçado daquilo que Ele tem para a tua vida, e você quiser buscar um dos pastores da casa para te ajudar nesse processo de entendimento do propósito que Ele tem para a tua vida, nós estamos disponíveis para te ajudar. Mas eu creio que esse é um tempo onde Deus vai revelar propósitos profundamente, independente de idade, independente de condição social ou financeira. Eu creio que Deus está liberando o propósito. Deus está trazendo, sabe, eu vejo como se fosse uma patrola de Deus fazendo assim, ó, puxando, sabe, levando o povo a um entendimento para se viver o propósito dele. Para você que está vivendo o propósito dele, e para você que ainda
não conseguiu entender o propósito dele para a tua vida, eu quero te convidar para que você levante a tua mão direita, em nome de Jesus. Comece a dizer assim: Deus, eu quero viver o teu propósito. Eu vou viver o teu propósito. Eu vou viver o teu propósito. Você vai viver o propósito do Senhor. Às vezes a gente olha daqui e vê umas mãozinhas meio acanhadas, como se tivesse, cara, eu não sei, eu não tenho um jeito de levantar a mão. Imagine se tivesse te oferecendo aqui $1 milhão. Eu tenho certeza que você levantava, não era só uma mão, você dava era um salto, você levantava os 2 braços, gritava, soltava bomba. E se eu te disser que maior do que $1 milhão é o propósito que Deus tem para a tua vida? O propósito que Deus tem para a tua vida, $1 milhão não chega. Quanto vale uma vida para você? Quanto vale uma vida? Uau. Sabe? Todo dinheiro do mundo não se compara ao valor de uma vida. Talvez você esteja se perguntando: pastor, e se for um assassino? Se for um traficante? Se for um estrupador? Você sabia que todas essas pessoas que têm esse desvio de personalidade, eles estão fora do propósito de Deus? Eu acredito que a imagem e semelhança de Deus, ela não foi feita, não foi criada para ter um distúrbio comportamental tão violento assim. Uau! Eu ouvi uma frase essa semana que eu achei muito interessante. E diz assim: homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos. Homens fracos criam tempos difíceis. Isso é um pensamento oriental. Eu acredito que tem muito a ver esse texto, essa frase, mas eu acredito muito mais em que o homem que caminha dentro de um propósito de Deus para estabelecer a paz em um local, ele ensina princípios e valores conforme o reino de Deus. E esses princípios e valores não tornam homens fracos, tornam homens e mulheres mais fortes. Essa frase, ela tem muito a ver quando se dita ela, se fala ela de cunho natural, mas de cunho espiritual. Se você entende que você nasceu em um tempo difícil, não queira dizer: porque meu pai, minha descendência não soube me criar, então me tornei um fraco. Não. O que eu quero dizer para você é que se você acredita, se você entende que está vivendo um tempo difícil, você é uma pessoa forte. Diga assim: eu, na minha fraqueza, conforme a palavra diz, eu sou forte. A palavra diz isso. Diga ao fraco: eu sou forte. O tempo está difícil, mas eu sou forte. Está tendo uma crise mundial, mas eu sou forte. Nossa, mas tem muita gente morrendo nesse tempo, mas eu sou forte. Seja forte, conforme o Senhor libera sobre a sua vida. Seja um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. Se você entender que a ausência de lutas, ela enfraquece o caráter.
Entenda esse tempo como um tempo onde o teu caráter está sendo forjado, onde o teu caráter está sendo estabelecido, onde você está sendo cada vez mais uma pessoa segundo o coração de Deus, que não retrocede, mas que avança, que não para, que não olha para o que está acontecendo ao redor, mas mantém os olhos fixos no autor e consumador da fé. E às vezes nós queremos desviar o nosso olhar, sabe por quê? Porque nós não sabemos qual é o nosso propósito. Semana passada eu me entristeci muito, porque na quarta-feira eu perdi uma tia para a Covid. Na quinta-feira eu perdi uma prima, que era filha dessa minha tia, para a Covid. Acho que na sexta-feira perdemos uma pessoa muito querida da gente lá, que mora numa cidade próxima de Fortaleza. Perdemos para a Covid. Eu poderia muito bem parar e dizer: uau, Deus, puxa vida, chegou a vacina, mas poderia imunizar esse pessoal, essas famílias, esses entes queridos. Sabe qual foi a minha oração? Senhor, eu sei a minha tia, eu sei que ela partiu, está com o Senhor. A minha prima eu não sei, que eu estava tendo pouco contato. Essa outra pessoa conhecida também não sei. Mas a minha oração é: Senhor, que todos eles tenham tido a oportunidade de confessar o Teu nome, de estar em um local onde não tem mais dor. Enquanto eu estou aqui, eu vou prosseguir, eu vou continuar, eu vou motivar, eu vou contagiar, eu vou ser um canal de Deus aqui. E se depender de mim, eu tenho certeza que você também está sendo, você não vai ser, você está sendo um canal de Deus. Você precisa se ver na pregação do verbo, do gerúndio, em ação, você acontecendo na tua vida. Pastor, mas está difícil. Não, mas está acontecendo, está tendo uma transformação. Chame a existência nesse tempo aquilo como as coisas que não são como já se existissem. Ei, você quer um bom trabalho, você quer um bom casamento, você quer uma boa casa, você quer um bom negócio, você quer uma cura para a tua vida, então chame a existência. Comece a chamar a existência as coisas que não são como se já existissem, como se você já estivesse apalpando. Precisa se tomar a postura nesse tempo. Esse é o tempo da igreja que revela as coisas do céu. Se posicionar em fé. Fé. Essa palavra você vai ouvir muito nesse tempo. Você vai escutar muito. Talvez você vai ter um momento que você vai olhar e dizer: de novo, cara, fé. De novo fé. Porque é preciso fé. Esse é um tempo onde a igreja vai praticar demais. Diga assim: esse tempo, vamos, diga assim comigo: esse tempo, eu vou praticar, eu estarei praticando, todos os dias, porções de fé. Esse é o tempo. Ah, mas você vai orar por alguém, ele não vai curar. Mas eu vou continuar orando, eu vou continuar declarando. Ah, mas como a gente recebeu palavras, vai cair dinheiro na tua conta e você vai olhar, não vai aparecer. Agora não, mas daqui a pouco eu vou olhar e vai aparecer de novo. Não é a questão se tem ou não tem, é a questão do teu posicionamento. Porque se for de Deus, vai acontecer. Você só precisa crer. E às vezes a gente quer entender. Cara, vai por mim. Não queira entender milagres. Não queira entender milagres. Viva milagres. Viva milagres. Você precisa viver milagres. Uau. Precisa se entender o tempo de milagre, que é um tempo de descanso. Você precisa entender que o tempo, agora não é questão de fé, é entender o tempo. E às vezes nós queremos nos esconder para não entender. Uau!
Se você entender, buscar o teu propósito nesse tempo, você vai viver tantas coisas. Ah, isso é frase de efeito. Não é frase de efeito. Você vai viver tanta mudança na tua vida. E eu vejo que já tem muita gente vivendo. Sabe, mas qual é o meu desejo? Qual é o desejo dos pastores da casa? É que todos vivam mudanças. Todos vivam transformações. Todos vivam milagres. Todos vivam experiências espirituais. Mas para que se viva, é necessário sair de um local onde as contas que estão para vencer amanhã não te atrapalhem. Local onde o teu familiar, que rolou um atrito entre vocês, não atrapalhe. Sabe por quê? Porque esses pequenos detalhes é o que te atrapalha nesse processo de transição, nessa caminhada. Ah, pastor, então você quer dizer que eu tenho que esquecer? Não é esquecer, é liberar amor. Uma das ferramentas muito, muito grandes que Deus tem me dito nesse tempo é: o amor, em determinados momentos, ele vai ser uma pá que cava para aprofundar relacionamentos. O amor é uma enxada, ou até mesmo a própria pá que enterra e põe, lança fora tudo aquilo que te travava. O amor é lá para cima a gente chama de ciscador, não sei como é que chama aqui. Anzinho. Meu Deus. Aquele negócio que puxa assim, que sai limpando, né? Rastel. Pronto, glória a Deus. O amor pode ser um rastel que ele começa a limpar, tirar as impurezas de um ambiente, e através da tua postura em amor. Você sabia disso? Quando a palavra diz assim, ó, no fim, lá em 1 Coríntios 13, no fim, permanecerão 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. Aí Paulo diz assim, ó, mas a maior delas é o amor. Se você souber o poder, a força, a condição que o amor tem, quando ele é liberado da parte de Deus, você não tem noção como ele transforma, como ele muda ambientes, como ele é capaz. Você sabia que milagres eles acontecem em um ambiente de profundo, de intenso amor? Isso é o entendimento que eu trago comigo. Olha, e depois que eu tive esse entendimento, é incrível como tem acontecido coisas, milagres. Sabe, quando eu entro na presença de Deus, como que eu me abro, sabe, que eu me desnudo, quando Ele me vê, sabe, Ele me vê além dos meus pecados, dos meus erros, dos meus acertos. Ele me vê além das minhas lágrimas, do meu sorriso. Ele me vê como eu sendo Ele e Ele sendo eu. Aí eu digo assim, Pai, estou precisando disso. Às vezes eu nem peço. Tem acontecido coisas assim que às vezes eu penso sabe, e quando eu escuto o pastor Vitor falar, eu disse, Deus, eu vou viver isso. Eu me coloco debaixo disso, mas em profundo amor. Você precisa entender que o amor é uma das maiores chaves para esse tempo. Você quer viver milagres? Viva em amor, libere amor, lance amor. Quer viver transformação? Transforme em amor. Todas as vezes que eu digo assim, palavra amor,
Eu imagino como se fosse uma rede, uma tarrafa muito grande. Sabe aquela tarrafa que tem a malha pequena? Sabe, eu vejo assim o próprio Cristo fazendo assim, ó, lançando e abrindo. À medida que esse ambiente, quando eu falo a palavra amor, eu vejo uma tarrafa dos céus assim, ó. Ela abre toda, sabe? Porque Ele é o perfeito pescador. Ele é o perfeito pescador. E a rede se abre e toma. Ele começa a puxar. Ele começa a puxar. E às vezes você quer, sabe? Não, eu sou homem, tchê. Negócio de amor. Não. Você vai se aproximando e de repente você vai perdendo o fôlego de um ambiente natural e começa a respirar um ambiente sobrenatural. Aí o amor é estabelecido. Aí te pega e te transforma por inteiro. O que tenho visto nesse tempo é que o amor vai ocasionar profundas transformações. Eu vejo o amor, ele curando feridas. Eu percebo corações nessa noite abertos, magoados, e eu vejo o bálsamo do amor de Deus, do próprio Jesus, através da pessoa do Espírito Santo. Ele pegando uma seringa que não tem a agulha, é somente a seringa, e ele começa a aspergir esse óleo na profundidade dessas feridas, e essas feridas começam a se fechar e começam a se cicatrizar. Você precisa entender. Ame. Quer viver milagres? Ame. Quer viver o sobrenatural? Ame. Quer liberar milagres? Ame. Quer obter sucesso nos negócios? Cara, ame. Você precisa amar. A Bíblia fala isso. Devemos amar aqueles que nos perseguem. Ah, pastor, mas é tão difícil. E quem foi que disse que seria fácil? Se você tiver alguma dúvida sobre isso, depois vem conversar comigo. Eu vou te dar uma experiência que eu tive. Eu e a minha esposa tivemos logo quando nós chegamos aqui. Mas teve uma perseguição violenta sobre nossas vidas. E sabe o interessante? É porque hoje, essa pessoa que tentava nos perseguir, hoje ela fala com a gente com tanto, sabe, um carisma tão grande. E às vezes a cristã diz: uau, amor, isso é verdade. Eu disse: amor, contra o amor, diga assim comigo, contra o amor de Deus ninguém resiste. Quer se tornar irresistível? Quer se tornar irresistível? Ame. Ame como Ele ama. Declare como Ele declara. Aí você vai se tornar uma pessoa irresistível. Mas você só vai saber isso quando você entender o teu propósito, quando você entender da tua identidade. Porque quem não sabe a identidade que tem, compra de quem sabe quem é. Você precisa entender a tua identidade nesse tempo. E a sua identidade é em Deus. Quem pode me emprestar por alguns momentos o teu RG, a tua identidade, o teu documento? Quem pode? Só para tirar, só para me fazer aqui algo. Só o RG. Isso. Vai trazer. Fica aqui, pastor, fica aqui. Vem cá, fica aqui, pastor. Fica aqui. O Ederson Luiz Birk, tome a sua identidade. O Valmir Flor de Souza, está aqui a sua identidade. É? Você entende às vezes o que acontece?
pelo fato de você não entender quem você é em Deus, você perde oportunidades e deixa de viver. E às vezes é enganado, é enganada por isso. Porque você não sabe da tua identidade. E você precisa entender que existe um RG nos céus com o teu nome. Existe um reconhecimento celestial sobre a tua vida. E a Bíblia diz que o teu nome está gravado na palma das mãos dele. Sabe por que nós perdemos batalhas? Porque nós não sabemos quem somos nele e quem ele é em nós. E nós queremos ver o propósito. Eu vou viver o propósito de Deus, mas eu não sei qual é a minha identidade. Agora, Valmir, que é a sua identidade? Ederson, está aqui a sua identidade. Pedro, você tem uma identidade, e é uma identidade dos céus, e você vai viver essa identidade. Obrigado, queridos. Um aplauso para eles, por favor, em nome de Jesus. Obrigado. Você que está nos assistindo agora, assim como você, como cada um aqui presente tem um RG, tem uma identidade, na tua carta de motorista, na tua carta de habilitação, tem lá o teu número de RG e tem o teu CPF. Ei, nos céus também você é conhecido, só que você não sabe que você é conhecido nos céus. Você não sabe às vezes o poder que você carrega, o propósito que existe dentro de você, é um propósito para estabelecer o reino dele. Você consegue entender isso? Eu disse, Pai, na minha casa, a minha casa é um QG do teu reino. A tua casa tem que ser um QG do reino de Deus. O teu carro tem que ser um QG. No teu carro tem que ser um tanque de guerra. A tua mesa onde você trabalha, o teu escritório onde você se posiciona, lá, sabe o que é? É a central de comando do reino de Deus, onde você está, é lá que você recebe todas as instruções. A grande questão é porque se começar a perguntar, você sabe qual é o teu propósito, você sabe qual é o teu propósito, e às vezes a gente fica... Eu estou falando isso, queridos, não é criticando, não é nada. Sabe o que é? Porque chegou o tempo, diga assim comigo, chegou o tempo. Diga assim comigo, vamos lá, respira fundo assim, ó. Enche o pulmão de ar e diga assim, chegou o tempo de se saber o meu propósito. Eu diga assim, ó, e eu é que tenho que saber do propósito que ele tem para mim. Você precisa entender isso. Não adianta eu olhar para o Ederson e dizer, Ederson, a partir de hoje você vai cortar cabelo, você vai cuidar dos negócios do Valmir, porque agora a partir de hoje você é o Valmir. Valmir, agora você vai trabalhar em uma empresa de papel, uma empresa de papel, de derivados de celulose, você vai trabalhar nisso. Vocês acham que ia dar certo? Talvez você possa, não, pastor, se passasse por um treinamento, estudasse, tivesse aquele tempo. E se eu disser para você que não tem mais tempo para isso? E se eu disser para você que você com 15 anos, com 12 anos de idade, já está no tempo de você começar a praticar e exercer o propósito que Deus tem para a tua vida? E se eu disser para você que tem 40, 50, 60, 70, 80 anos, você que está nos assistindo, chegou o tempo de você começar a chamar a existência e viver o propósito que Deus tem para a tua vida. Chegou o tempo de você saber a tua identidade. Sabe o que eu estou fazendo? Eu estou mexendo, cara. Eu estou mexendo com teus brios nessa noite, para você despertar e entender, não, cara, eu estou vivendo uma mesmice. Do começo do ano para cá, você entendeu, você começou a viver parte do teu propósito ou não? O que você vai fazer nesses próximos 6 meses que estão aí, de 2021? Você vai viver o propósito de Deus ou não? Ou para você vai ser mais um mês, mais 6 meses, que você vai ficar como o poeta da música popular brasileira,
que você vai ficar sentado em um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar? E no começo da música ele ainda diz assim: eu devia estar contente, porque eu sou um dito cidadão respeitado e ganho 4.000 cruzeiros, porque na época que ele criou a música, era cruzeiros, e ganho 4.000 cruzeiros por mês. Eu devia estar feliz porque eu tenho uma casa, um apartamento, eu moro num local bom. Estou falando de um cantor. A gurizada aqui, acho que nem se eu falar, poucos aqui sabem. Isso foi uma época que eu estava na Babilônia e eu gostava muito de ouvir música popular. Só que não é o fato da música popular, era o meu comportamento que não condizia com o reino de Deus. Então eu ouvia muita música e eu gosto de música. E eu entendo que Deus tem algo comigo na parte da adoração com a música, e eu amo. Para mim, uma das portas que se abre facilmente é quando eu adoro ao Senhor. E eu tenho certeza que para você também é. Mas voltando ao teu propósito. Voltando ao teu propósito. Às vezes você não deixa o teu propósito de lado. Você esquece da tua identidade porque você se sobrecarregou no trabalho. E esse sobrecarregar de trabalho multiplica o teu cansaço. E essa multiplicação do teu cansaço sabota o teu propósito. Cara, domingo passado, quando eu vi o pastor Ivan Nunes, quando eu vi ele naquela idade, quando eu vi a esposa dele tirar o sapato e deixa o menino rodar. Ah, Deus, eu quero isso daí para minha vida, cara. Sabe? Quando você está dentro do propósito de Deus, quando você vive o propósito de Deus, você encontra a tua identidade. Aí sabe o que é interessante? É porque quando você encontra a tua identidade dentro do propósito de Deus, você chega em uma idade de 70 e poucos, 80 e poucos anos, e você percebe o vigor da parte de Deus aflorando dentro de você. Você começa a entender porque Caleb, quando chegou para Josué, já chegando na casa dos 90 anos, ele disse: ó, eu hoje tenho força, eu tenho vigor. Talvez Caleb não tivesse tanta força quanto na juventude, mas eu acredito que ele estava falando de uma força espiritual, de uma sabedoria do alto que ele absorveu no decorrer dos anos vividos, para se chegar no monte onde foi escolhido, onde foi prometido a ele chegar e alcançar sem dificuldade nenhuma. Quando eu falo dificuldade, sem força no braço. Você precisa entender teu propósito. Você precisa encontrar a tua identidade em Deus. Porque às vezes não, na verdade, para você que ainda não encontrou, não entendeu o propósito e ainda não tem clareza da tua identidade em Deus, sabe, você pode até ser bem-sucedido, bem-sucedida. Você pode ter muitas casas, muitos negócios, e eu oro aos céus para que seja assim feito na tua vida, você seja bem-sucedido financeiramente. Só que o fato de ser bem-sucedido financeiramente, se você não estiver dentro do propósito de Deus, você não vai usufruir disso que você tem. É necessário nesse tempo você entender a tua identidade e o propósito. Você saber quem você é em Deus. Davi, ele entendeu quem ele era em Deus. E ele não precisou estar usando o armamento, as armaduras que o rei ofereceu a ele. Ele simplesmente pegou o que ele tinha e fez o que tinha que ser feito.
Você pode dizer assim comigo: nesse tempo, eu vou usar do que eu tenho para atingir novos níveis. E sabe o que você tem? Isso eu tenho por certo. Você tem uma grande crise nesse tempo. Pega essa crise, organiza essa crise, faz dessa crise uma plataforma para você subir e transicionar para o que Deus tem liberado para você nessa estação que está por vir. Tem uma estação que está bem próxima aí. Isso quer uma dica? Ei, não murmura, declara. Você pode dizer comigo: eu não murmurarei, apenas vou declarar. O que você quer declarar agora? Comece a declarar. Declare. Vamos. Declare. Vamos. Você fora do propósito, você se desgasta e desgasta os outros. Você se estressa e estressa os outros. Você se desmotiva e desmotiva os outros. Isso é uma chave. Se você percebe que está fazendo isso, opa, estou fora do propósito. Tem alguma coisa errada. Para encerrar, quero falar de 3 personagens. Primeiro, foi um que recebeu uma missão e que fugiu da missão. Fugiu tanto da missão que o barco, a navegação ao qual ele se encontrava, estava passando por uma tormenta muito grande e ele era o único que dormia nessa embarcação. Jonas. Ele recebeu um propósito. Deus estabeleceu um propósito na vida dele de ir a Nínive, e ele foi para Tarsas. E a palavra diz que foi um escarcéu, foi um tendel. O barco vira, não vira, vai naufragar, vai, não vai. E o povo que estava dentro da embarcação, vamos clamar aos deuses. Já tinha clamado para tudo que era Deus que existia, que eles conheciam. E a palavra diz, deixa eu ver se eu encontro aqui nas minhas anotações. Lá em Jonas 1, versículo 5, na minha versão diz assim, no final já. Colocou aí? Não, né? Talvez a minha versão seja um pouco diferente. Diz assim: então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Sabia que tem pessoas que sabem do propósito que Deus tem, sabem o que tem que ser feito, porém estão em um sono profundo. Alô, vamos despertar desse sonito. Vamos lá, tem muito a ser conquistado. Você pode olhar alguém, para a pessoa que está do teu lado, dizer: ei, Tiaguinho, tem muito a ser conquistado. Pastor Jesus, tem muito a ser conquistado. Tem muito a ser conquistado. Ei, acorda! Desperta, ó tu que dormes. Tem muito a ser conquistado. Você sabia que o propósito que você carrega é um propósito tão violento que é capaz de transformar não somente a tua vida, mas primeiramente a tua casa, e da tua casa em diante outras casas, e talvez uma rua, ou talvez uma cidade, quem sabe uma nação. Acorda,
Desperta. Pastor, mas como que o senhor está falando sobre esse sono profundo? Ano passado, eu passei um bom tempo, boa parte do ano me acordando cedo. Os primeiros meses eu me acordava, o horário, e olhava assim, Deus, por que eu estou acordado? Se eu nem sei o que fazer. E comecei a receber algumas orientações, e aquilo começou a me nortear para aquele tempo. Eu achei interessante que hoje eu ouvi algo muito legal. A gente comentando na hora do almoço, falando que uma pessoa é porque esses programas que tem na internet que te oferecem e tal, a gente vê, né, nos feeds de notícia lá das redes sociais que dá certo, acorda cedo, faz isso, parar, tal, não sei o que, tal. Aí você começa a fazer, tal, aí você começa a fazer a primeira semana, você está ali, aí chega na segunda semana, você já começa a diminuir o ritmo, aí quando chega na terceira semana, que o teu celular está ali para despertar, aí tu vai e no grupo qual tu faz parte, para tu estar gerando um, motivando ao outro, tal, aí tu silencia o grupo. Viver o propósito de Deus requer desejo de vencer. Não durma. Jonas dormia um sono profundo. Em meio à tormenta, o povo todo se enlouquecendo, tinha jogado até comida fora, tirado o peso da embarcação, já tinha clamado a todos os deuses que eles conheciam. Porém, a solução, diga assim, a solução pode estar. Vou fazer do jeito que eu fiz sábado passado com os jovens. Faça assim, ó. Olha assim, ó. Vira esse dedinho para você, ó. Aí começa a trazer assim, ó, entre teus olhos. Não se preocupa não, você vai ficar vesgo só por alguns momentos. É você que carrega uma solução para esse tempo. Você tem a solução para alguma coisa nesse tempo. Sabe por quê? Porque se você tem um propósito, você carrega a solução. Um outro personagem está lá em Marcos 4. Versículo 39. Aí você vai olhar, mas aí também, né, Jesus, né? Estou falando de Jesus, o homem. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande. Quando eu desperto e decido viver o propósito, e eu sei quem eu sou nele e quem ele é em mim, só a minha voz, só a minha postura é capaz de mudar ambientes. Chegou o tempo de você começar a se posicionar, igreja. Ei, vamos nos posicionar nesse tempo e começar a declarar coisas que você deseja viver, sabe? E no versículo seguinte, põe o versículo seguinte aí em nome de Jesus. Olha só. Então lhes disse: porque sois assim tímidos, como é que não tendes fé? Sabe como é que diz a minha versão? Indagou aos seus discípulos: por que sois covardes? Ainda não tendes fé? Você já imaginou? Às vezes eu queria tanto que vocês participassem de uma reunião de pastores na segunda-feira à tarde. Sabe, precisamos estar em uma condição de entender, quando recebemos o nome de covarde, tomar a postura para mudar. Dos 12, apenas um não entendeu, os outros 11 entenderam, levaram o nome de covardes,
E não pararam por conta de uma palavra. Diga assim, uma palavra não pode, não tem poder, nem autoridade de me fazer parar. Eu não estou falando a questão, mas foi Jesus quem falou. Eu estou falando da palavra em si, covarde. Porque tem desmedo. Chegou o tempo de você, diga assim, a partir de hoje, eu não serei mais covarde. Não terei mais medo. Diga assim, medo, saia, saia, saia. Um dormia profundamente porque queria fugir do propósito. O outro dormia porque sabia do propósito que tinha. E quer que eu diga mais uma coisa? Ele só estava dormindo porque tinha um bando de cabra que estava acordado desesperado. Porque se todos estivessem dormindo, eu tenho certeza que ele teria levantado só a mão. Xarap. Calma. Vamos, igreja, você precisa entender. E o terceiro personagem está lá em Atos 27, versículo 10. Eu quero que você tome, levanta do teu lugar agora.